Olá, boa noite. Boa noite. Hoje nossa live tem uma data e uma comemoração especial. Hoje é o dia do psicólogo e com isso temos uma convidada também, mais do que especial, a Lígia Helena, que provavelmente vocês vão ouvir eu falar mais Helena, né? Como ela se refere também. E a ideia é conversarmos um pouco sobre essa profissão. Vamos aguardar acho que a Lígia já tá por aqui. Acho que ela entrou. Acho que ela já entrou, né? Entrou. Vamos ver se a gente precisa fazer a solicitação. Aqui, vamos lá. Nossa convidada já nos deu um oi. Oiê, Olá. Olá. tudo Prazer. bom? A Carol já conhece, né? Boa noite. Sim, tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo jóia. certo. Bom, acho que nós vamos te chamar de Helena, mas, né, Lígia Helena. Eu já me habituei mais ao Helena, que também é o nome que você coloca, né, no seu canal. Sim, eu gosto mais. E estava aqui apresentando para o pessoal, hoje é o dia do psicólogo, e aí nós fizemos essa live, né, esse bate-papo com dois psicólogos já formados, com uma futura psicóloga, né, Helena, está no 5º ano do Mackenzie. Sim. E aí nós nos encontramos até por conta dessa feliz coincidência, né? Também fiz a graduação no Mackenzie. Não sei se você quer falar um pouquinho, até o pessoal ir entrando. Bom, vou me apresentar então. Primeiro, eu queria agradecer, Carol, Carlos, pelo convite. E contando um pouquinho sobre mim, eu estou no 10º semestre, como a Carol falou, da graduação, estudo no Mackenzie. Ao longo da graduação, eu já fui monitora da matéria de análise do comportamento. Eu já tenho alguns estágios pela faculdade também, então trabalhei com grupos numa comunidade no Heliópolis. Foi bem legal. Eu não sei, né, que você falou que se formou no Mackenzie, acho que muita coisa pode ter mudado, mas a gente faz alguns estágios nos 2 últimos anos. Então, eu trabalhei em grupos na comunidade de Heliópolis, já fiz psicodiagnóstico. Sim. E agora, nesse último ano, a gente está fazendo estágio de psicoterapia breve. E aí, a abordagem que eu escolhi é a psicanálise, que é essa abordagem que eu mais me identifico. E eu também já atuei em RH, já trabalhei no Banco Itaú por 2 anos, né, uma pegada mais da psicologia organizacional. E agora estamos aqui no último ano, estou fazendo meu TCC também, que traz um pouco sobre a psicanálise e realizando os estágios finais. Muito bom. Qual que é o tema da monografia? É sobre a mentira contada pelos pacientes na análise. Olha, Tá uma live, mais ou menos. Isso. foi. Teve uma live sobre o tema? Mentira, né? A gente fez uma live. Que legal. Muito bom. Bom, então nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade também em aceitar esse convite. A gente sabe que, né, você também precisou encontrar aí um tempinho na sua agenda. E eu acho que a ideia hoje é conversarmos mesmo, né, Helena, sobre bom, o que for possível, né, o Carlos contribuir, compartilhar, né, sobre a formação, o recém-formado, a prática, e também saber um pouco, né, de você, como que os psicólogos, os alunos, né, estão lidando bem nesse momento. Então, A minha primeira pergunta é como é que foram esses estágios da pandemia? Foi ou não foi? O que aconteceu? Como é que vocês lidaram com isso? Assim, foi e está sendo, né, um pouquinho complicado.
Então, logo que estourou a questão do coronavírus lá em março, todos os estágios eles foram cancelados. Cancelados não, né? Congelados. Então, a gente achou, né, que nem acho que a maioria das pessoas, que passaria logo. Então, vamos esperar um pouco. E aí a gente ainda manteve, começou no último ano, né? A gente não tem mais aulas, então não tinha como realizar uma aula à distância, porque são só supervisões de estágio. Então, se não tem estágio, também não tem o que supervisionar. Então, nas supervisões, a gente trouxe um pouco discussões de caso, a gente retomar um pouco a teoria, alguns textos, artigos, até para a gente ficar mais aquecido, né? E aí, agora, retomando as aulas, em agosto, com o posicionamento já do CRP, do MEC, a gente vai conseguir retomar os estágios online. Então, no Mackenzie, no último ano, a gente escolhe 2 tipos de estágio. Então, um que ele é clínica da saúde, né? E outro institucional. Então, a clínica, ela vai ser retomada com os pacientes que têm a condição, né, de realizar via remoto, então online. E os institucionais, eles também vão ser realizados de acordo com o que é possível, né? Então, quem realiza os estágios, por exemplo, em fórum, em hospital, vai ter que ter algumas outras alternativas. Eu, por exemplo, o meu estágio ele é em organizacional. Então, eu estou desenvolvendo um projeto com uma outra pessoa que a gente busca desenvolver e ajudar nas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, informar um pouco sobre como se comportar em entrevista, como fazer um currículo, trazer um pouco esse autoconhecimento para quem ainda não trabalhou, também como pode se preparar para ingressar nesse mercado. Sim. Então, a gente está aprendendo aí, né? Adaptando com a nossa realidade de agora. Eu acho que é muito interessante esse tipo de experiência que você está trazendo, porque eu acho que, de fato, o quinto ano ou último ano já é uma angústia, né? No sentido término, junto um monte de coisa, TCC, relatório, estágio, mas algo que me marcou muito, uma fala da Carol mesmo, que eu acho que isso transforma o modo como talvez os alunos podem olhar para isso, que vocês vão sair como profissionais que já passaram uma experiência de crise já na formação, né? É verdade. Completo no repertório e no currículo, né, do sujeito, imagina. Sim, é verdade. Eu até conversando, né, com os professores, teve um professor que me falou que assim, a vida profissional do psicólogo clínico, né, ela tem que se adaptar ao mundo atual. Então, muitos psicólogos, antes da pandemia, já atuavam remotamente. Então, é bom porque, por exemplo, eu que estou no 10º, o meu início do 9º, eu consegui fazer alguns atendimentos presenciais. E agora eu vou fazer o remoto. Então, assim, consegui viver um pouco dos 2 mundos, para quando formada, eu já ter essa experiência de como é um atendimento remoto, porque acho que você tem que ter algumas habilidades, né, que são diferentes de um atendimento presencial. Sim. Bom, tem alguma angústia, alguma curiosidade? Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu anotei. Que eu queria saber, assim, qual que é o maior desafio quando você inicia na carreira de psicólogo clínico logo após a formação? Bom, você especificou o clínico, né? Eu acho que eu colocaria, Helena, que para mim, né, o maior desafio é a gente entender a capacidade ou os recursos internos que nós temos naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente se forma, a gente quer ter 99 mil pacientes. Quer estar com a agenda lotada.
e você quer ter casos assim complexos que seus professores nunca citaram, né? Então, parece que isso vai provar que você é um ótimo profissional e que você fez a lição de casa. E eu diria que talvez o maior desafio é esse processo de cair a ficha que a gente vai ter que ter um paciente por 6 meses. Depois, 2 pacientes por mais 6 meses. E aí, depois, 5 pacientes por um ano. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente se forma, nós, assim, nós não temos ainda uma carreira interna muito grande e suficiente para suportar muitas demandas, né? Assim, de muitos casos, de muitos pacientes. Então, eu acho que esse é o maior desafio, porque fica um conflito, me parece, entre ter que provar socialmente e às vezes até para a família de que não, eu fiz a coisa certa, olha só, minha profissão, eu consigo sobreviver dela, porque tem muito esse medo, né, entre os familiares de que os filhos que se tornaram psicólogos não vão conseguir pagar as contas, né? Eu já ouvi isso muito dos meus alunos e às vezes da minha própria realidade, assim. Então parece que você tem que ter uma agenda cheia, mas o que eu diria é que a gente precisa ter paciência e não ter a agenda cheia é muito bem-vindo, porque é aí que a gente vai entendendo o processo e o trabalho. Então, no psicólogo clínico, eu diria que esse talvez seja um dos maiores desafios. Eu, assim, um pouco nessa chave que eu disse, e pensando agora, assim, o quanto que a formação do psicólogo clínico, ou do psicólogo de forma geral, ele demanda um enorme investimento. Tanto do ponto de vista material, é caríssimo. Uhum. A pessoa pode até se formar numa escola pública, mas os livros são caros, você não vai aprender tudo que você precisa também na faculdade. A faculdade ela é generalista, necessariamente ela precisa abrir várias questões, né? E é muito da quinto ano, eu me lembro de colega. Nossa, eu queria ter visto esse tema e não vi. E fica uma espécie de revolta. Você culpa, às vezes, a faculdade não é. A faculdade fez o papel dela de, trans, de transmitir a coisa de forma mais geral possível, né? E o básico, E o né? básico, necessário para você, né, depois se sustentar com as próprias pernas e, se você se interessou, vá por esse caminho, né? Então, eu fico pensando, Helena, nessa da Carol, quanto que é muito caro e custoso do ponto de vista material e aí do ponto de vista afetivo, psíquico, né? Essa demanda, talvez, a expectativa que tem, imagina que o outro tem sobre mim, que eu tenho que cumprir esse papel, porque é isso mesmo, não tem recurso interno para suportar, lidar e trabalhar, às vezes, com mais de um paciente no início. É muito interessante quando o estágio clínico, ele proporciona isso, de atender um paciente, dois, né, para ir lidando e ver como é que é. Fica com aquelas apreensões básicas. Nossa, será que eu vou lembrar de tudo que o paciente disse? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que vai aparecer um caso que eu não vi nenhuma supervisão, que nenhum caso clínico que o professor trouxe? Eu vou ficar desesperado? Enfim, eu acho que esse é um ponto, né? E aí, agora pensando um pouco mais de forma mais individual, na minha experiência, eu lembro de uma dificuldade que provavelmente ainda tem que lidar com isso, mas eu acho que melhorou muito, que era esse trânsito da teoria para a prática, né? E às vezes saturar a prática de teoria e ficar jogando teoria no colo do paciente, né? Sim. Ou achar que, porque no final das contas eu percebi que isso é um apoio que falava mais de mim que do paciente. Então, um pouco, eu acho que isso é trabalhado conceitualmente por diversos psicanalistas, é uma capacidade de lidar com, de se surpreender, uma capacidade de lidar com o escuro, que é a análise, né? É claro, você tem algumas ferramentas, algumas lanternas, algumas bússolas que estão ali no campo da teoria, mas eu acho que uma capacidade interna para lidar com o outro e perceber que o outro não é uma caixinha fechada e que você está livre para escutar mesmo,
né? E não tentar encaixar ele em alguma coisa. Eu acho que isso é uma dificuldade que me pegava muito, né? E eu acho que é um constante trabalho depois disso. Sim. Mas é muito libertador. Parece que a gente, às vezes, escuta e se entrega nessa deriva. Às vezes é estar à deriva. Às vezes dá um pouco de medo, mas a gente vê que o resultado é sempre posterior. E depois fala, poxa, valeu a pena eu ter ficado à deriva. Porque depois a gente encontra um pouco e se agarra nele e vai. Sim. Você tem alguma ideia da tua experiência, o que você vislumbra de qual vai ser a tua maior dificuldade? Eu acho que tem tanto questões como vocês trouxeram, quanto uma questão que acho que eu já até discuti com alguns outros amigos, que é que a faculdade ela traz essa bagagem teórica, coloca a gente na prática, então realizando estágios na clínica, mas algo que não é dito é uma questão mais de empreendedorismo, né? Então, assim, como que o psicólogo ele vai estipular o valor dele, quais, tipo, todas essas questões que elas também acabam sendo importantes se você quer ter uma clínica, né, sua, não de início, né, mas assim, pensando um pouco mais para frente. Então, como você vai colocar o seu valor, todas acho que essas questões mais de negócio, né? E eu acho que isso também, Helena, a gente vai entendendo que nós vamos definindo com a prática. A gente também começa sem saber. Hoje, eu posso dizer que eu lido com a questão do pagamento diferente de 5 anos atrás, diferente de 10 anos atrás, diferente de quando eu comecei, né? E assim, por mais que eu possa compartilhar com você a maneira como eu fui lidando, esse processo passa pelas minhas questões, né? E assim, a do Carlos, a sua e todos os profissionais, porque eu posso dizer, eu já dei supervisões assim e para profissionais, né? Eu dizendo, por que você está fazendo isso? Não, faça sim com relação ao pagamento. A pessoa às vezes, né, me dizia, mas eu não consigo, né? Porque tem algo ali, parece que a gente vai aprendendo com a prática, né? Eu entendo que é um tanto angustiante, mas a gente tem que começar. A gente tem que começar e assim, né? Eu acho que um dos grandes fantasmas é como as pessoas vão vir até mim? Por Sim, indicação. é Você verdade. você pode ter o melhor marketing digital, você pode fazer as melhores artes, você pode gravar vídeos muito bem feitos, mas é a indicação, é o boca a boca que garante a transferência, né, uma aposta, de que a pessoa vai insistir e quer ali fazer esse acompanhamento com você. Então, você começa com alguém indicando, e normalmente vai ser alguém da família ou algum professor, é alguém que te conhece que vai te indicar o primeiro paciente. Depois desse primeiro, ainda a sua rede continua indicando, mas esse paciente, o primeiro, já te indica outro. E aí a tua rede de indicações vai sendo formada a ponto de os parentes depois não precisarem mais indicar. E aí os próprios pacientes, né, passam a ser o seu melhor marketing. Né? Então, assim, entendo a angústia, mas a gente tem que começar sabendo que vai vir. Né? O que importa também é o profissional, o recém-formado, querer atuar naquela área. Né? Eu já ouvi casos de pessoas que ficaram pagando a sala por 3 meses, ela estava alugada e não tinha nenhum paciente, mas a pessoa insistiu. Então, é claro, ela ia na sala, lia, sabe, meio que criou uma rotina, vai criando né, um vínculo ali, uma transferência para aquele lugar, e depois veio o primeiro paciente e as coisas foram caminhando por si só.
E assim, eu acho que também nisso, é uma coisa que me ajudou muito é encontrar um grupo de supervisão, né? Com colegas que também estavam ali mais ou Ou menos. grupo de estudo, né? Isso, grupo de estudo, grupo de supervisão, né? Porque isso tem muito a ver com a ideia do circuito de transmissão mesmo. E aí eu acho que isso já junta com um outro ponto, que é, na nossa, e por isso a nossa formação, ela é muito cara, né? Dos dois pontos de vista que eu disse. Porque a gente nunca vai, pelo menos assim eu penso, né? O ideal, de que a formação é contínua. Sempre. A gente vai sempre estudando, entrando em curso. Isso também vai criando um circuito de indicação. E grupos de supervisão e grupos de estudo me parecem melhores nesse sentido. Colegas são entre pares, vão dando um para o outro, Uhum. né? Então, é assim que vai se construindo. E a supervisão, eu lembro, assim, né? Eu acho que é interessante até o grupo de supervisão, dentro do tema, não tem nem caso para atender. Eu lembro, eu não tinha caso. Eu não estava atendendo e eu tive a sorte de encontrar um grupo de supervisão, que eu tenho até hoje, né? Quem sabe daqui a pouco vir um instituto, que em que eu ficava acompanhando os casos dos outros, eu ficava dando pitaco. Eu não atendi quem estava falando. Sei lá, eu li no Freud, será que faz sentido aí? Era assim, isso foi criando um circuito muito interessante, né? Que as pessoas saem também do curso e aí aquela angústia, nossa, agora eu vou ter que comprar uma sala, vou ter que comprar um lugar, vou ter que investir no lugar, vou ter que pagar supervisão, vou ter que pagar meu analista. Vai encontrando formas de ter que lidar com isso, né? Uhum. Então, acho que esse é um lugar mesmo. E fica muito, não sei, talvez, de fato, você falou, né? Uma, uma preocupação, assim, talvez, do próprio curso, dar uma dimensão dessa área, né? De como que se dá os primeiros passos. Mas também não sei se é no sentido de que eu tenho que sair do curso e no outro dia eu já tenho que ir alugar uma sala, mesmo que for para ela ficar fechada, né? Algumas pessoas apostam diretamente nisso, mas Uhum. também tem outros caminhos Sim, para sim. isso, né? Às vezes de fato se, se gasta muito dinheiro nesse nível, muito preocupado que tem que sala com a placa, do jeito que eu idealizava, mas aí falta o principal, que é o paciente, e às vezes é desanimador mesmo, né? Mas tem saída. Acho que no início, né, da formação, acho que ao longo de toda a prática do psicólogo é muito importante, mas eu vejo que no início é ainda mais, né, que nem você tem falado, Carlos, que é um investimento muito alto, e eu vejo que no início é muito importante seguir com a sua própria terapia e a supervisão, mesmo que só tendo um paciente, que nem vocês falaram, né, 6 meses você terá um paciente, mas acho que é sempre muito importante manter a supervisão desse um paciente. Então, acho que o início é ainda mais. A gente desprende ainda mais de investimento, né? Sim, É. sim. Com certeza. Você vai nos interrompendo, hein, Helena? Porque se não... Vocês se empolgam. Sim, pois é. E um assunto aí que a gente adora, né, Carlos? Pode falar. Pode falando. Vocês têm alguma outra pergunta? Se alguém quiser fazer alguma É, pergunta também. alguém que está nos acompanhando também quiser encaminhar Ou pergunta? só elogiar também. Eu ia falar uma outra coisa que, assim, para quem está se formando agora, né? Tipo, não sei, você, Carol, Carlos, por exemplo, qual conselho vocês dariam para vocês mesmos recém-formados? Uau, por essa Algo que, assim, ninguém te contou que você gostaria de saber, que teria te ajudado profissionalmente. interessante. Eu faço essa pergunta no meu doutorado, mas eu nunca tinha feito ela para mim mesma, né? Eu faço para os Opa! meus entrevistados. Ai, cara, eu vou falar para você começar. Sabe o que eu falaria para mim, depois de formar? Olha, a paciência. Sabe que também, Helena, eu vou confessar uma coisa aqui,
e a Carol já sabe, colegas próximos já sabem também. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não tinha a menor pretensão de ir para a clínica. Essa é uma história que eu conto para mim já faz um tempo, né? E eu acreditei nela, que era, eu queria fazer filosofia. Aí eu achava que não deu certo, né, por uma série de razões, não entrei na filosofia. Vou fazer psicologia porque eu vejo o tempo todo falando desses caras que eu leio, falando da psicologia, não sei o quê. Eu falo, vou entrar no curso de psicologia. E eu não tinha a menor pretensão. Durante, assim, eu fui começar a cultivar um plano. Eu ia fazendo as disciplinas. Eu acho que foi entrando uma muito natural até a ideia da clínica, mas o que eu diria para mim é talvez eu pare de acreditar nessa mentira que está contando para você, ninguém mais Uma boa. invista, né, nesse desejo que está aí, está escapando, porque toda hora você está nisso. E eu acho que é exato, essa paciência. Tive muita sorte de encontrar pessoas que me ajudassem, muita sorte. Acho que isso é um fator primordial, né? Pessoas generosas que compartilham com você conhecimento, saber, proporcionam esse tipo de ligação. Não ficar preocupado mesmo com isso. É claro que existe essa demanda o tempo todo lá fora, assim, olha, paciente, cliente, paciente, tem que ir atrás, tal, fazer não sei o quê. Mas eu acho que é isso, assim, talvez esse tipo de conselho mesmo, né? Entre de cabeça nesses grupos de estudo, supervisão, continue estudando, mas talvez até para tipo, falar um pouco assim, para de estudar um pouco. Sim. Olha, Helena, eu diria para mim mesma, lá recém-formada, de se permitir vivenciar as portas que forem se abrindo, e porque às vezes abre uma porta que não é necessariamente que você queria, né, no início. E às vezes eu acho que um recém-formado diz, não, eu quero isso aqui, então aquilo ali abriu para mim, não. Então eu acho que eu diria, olha, enfim, vai pensando, mas vai ficar atento às oportunidades, às portas que se abrem e tenta, né? Experiencia algo que talvez não estava na sua história, né? Porque você contou uma mentira, então talvez não estava ali no seu desejo primordial, mas talvez aquela porta, aquela oportunidade te faz chegar no teu desejo primordial. Então, aí quando o Carlos fala paciência, eu acho que eu repetiria a paciência nesse sentido, de que exatamente onde você quer chegar, talvez vai demorar um pouquinho. Você vai ter que passar por algumas cidades antes para chegar na metrópole, né, na capital. Acho que isso eu diria e eu concordo com o Carlos. Eu fui me ocupando e talvez aproveitando o máximo das pessoas que foram muito generosas, que eu ouvia muito, acho que quem estava disposto a compartilhar, né, a experiência eu ouvia, acatava, pensava. Então, eu acho que era isso que eu diria para mim, recém-formado. Assim, fique atento a essas portas que se abrem, mesmo não sendo aquela porta que o olho mais brilha, né? Uhum. Acho que temos algumas perguntas aqui. Eu fui falando. A senhora perguntou sobre a formação. Vamos lá. A propósito, onde vocês se formaram? A Helena apresentou, né, Helena? Você quer repetir? Isso. Não sei se deu para ver, né, todo mundo no começo da live, mas eu ainda estou me formando, eu estou no meu último ano, eu estudo no Mackenzie, em São Paulo. Sim, aí eu também disse que nossa feliz encontro, né, foi por esse motivo. Eu também fiz a minha formação de graduação no Mackenzie, em São Paulo. Depois eu tenho uma outra trajetória aí também na PUC, fazendo especialização, mestrado e agora o doutorado, né?
e aí alguns cursos no CleanA, também aí em São Paulo. E o Carlos... eu sou de Votuporanga, né? A gente está de Votuporanga, interior de São Paulo, né? Para quem está ouvindo, vendo, né? Eu sou formado pelo Centro Universitário de Votuporanga, e a Unifeb. Eu estou no mestrado, PUC aí na PUC São Paulo também. Faço pós-graduação, inclusive a pós-graduação que a Carol abriu aqui no Votuporanga, em psicanálise, né, com o tema do sujeito contemporâneo. E é isso, a gente vai fazendo cursos pelo caminho. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Tenho muitos colegas recém-formados que debatem bastante sobre cobrar ou não o horário da primeira sessão com um novo paciente. O que pensam sobre isso? Legal! Essas são as questões não faladas na formação. É legal terem trazido aqui. Quer começar? Pode falar. Tá, eu penso... Lemoreg. Provavelmente eu vou concordar. Não, imagina. Eu penso, na minha prática, eu fui percebendo, né, que o que eu chamo de entrevista inicial, ou a primeira entrevista, porque eu nem sei se é uma sessão ainda de fato, né, porque a gente pode dizer ainda que ainda há muitas resistências, né, o vínculo não está criado. Então, nessa entrevista inicial, no primeiro encontro, eu fui percebendo que a gente não tem ali ainda um conhecimento sobre essa parceria a tal ponto que eu não sei se eu vou ter repertório ou conhecimento ou uma escuta possível para aquilo que quem fala, que ainda não é um paciente, está procurando. Então, eu não sei se a pessoa vai vir com uma demanda que não está ao meu alcance. Como já aconteceu, eu lembro muito bem de uma pessoa chegar até mim e dizer: eu vim aqui porque eu quero ser hipnotizada. Eu disse: bom, não consigo te ajudar porque eu não trabalho com hipnose, né? E a pessoa foi embora em 15 minutos, né? Porque oferecia ainda uma escuta, fiz algumas perguntas, mas não era o que a pessoa procurava. E o inverso também, né? Eu acho que a pessoa ali, do lugar de quem fala, um possível paciente, ele também não sabe se o meu estilo de trabalho, a minha maneira de conduzir o tratamento vai estar ao encontro, né? Ou ele vai se identificar com o modo de trabalho. Então, eu, hoje, não trabalho com a cobrança da primeira entrevista. Eu trabalho com venha, fale, eu vou te apresentar minimamente o meu trabalho. A partir do momento que nós combinarmos que, ok, você tem uma demanda de análise e o que eu posso, a maneira como eu trabalho, vai ao encontro do que você procura, aí a gente combina, enfim, horário fixo, horário, o valor, forma de pagamento, e aí a gente faz um combinado, e aí vamos dizer, a gente faz um contrato, aquele contrato verbal, né? Mas eu sei que é uma questão tremenda. Bem bacana a gente pensar nisso. Eu acho assim, né? Talvez uma discussão que tem bastante na psicanálise, e talvez às vezes para a psicologia fica um pouco estranha, que porque parece que é assim, não, como assim? É uma questão de formalidade crucial, então é claro que deve se pagar ou não. Assim, eu concordo com a Carol no sentido de que eu acho que faz parte do estilo que o analista vai construir ao longo da experiência, como que ele lida com isso, como ele viu o modelo também nesse sentido, como ele foi transmitido a partir de supervisões, e aquilo que faz sentido para ele, né? Eu também, eu não trabalho com esse preceito do pagamento primeira sessão. Mas às vezes eu me perguntei muito sobre isso também. Eu fiquei muito bravo com situações em que eu percebia que a pessoa já fez uso de uma espécie de escuta no primeira sessão, ou já desde o celular mandou mensagem e depois some, né? E você viu que teve um investimento seu, né?
de alguma maneira ali, e você se sente prejudicado em relação a isso. Então, eu já fiquei bravo comigo, já fiquei bravo com pessoas que, não posso nem falar paciente, que fizeram um primeiro escuta e de repente saíram. Então, já comecei a questionar, às vezes, em relação a isso, como que eu poderia transitar em torno do primeiro pagamento. Então, muitas vezes eu deixo em aberto mesmo, eu não falo nada, eu só entro em relação a isso se a pessoa me pergunta, mas eu convido ela para uma primeira escuta, uma primeira conversa em que eu vou escutá-la primeiro, ouvi-la, o que ela tem para dizer, e depois eu posso explicar um pouco o meu estilo de trabalho. E geralmente isso já invoca na pessoa alguma forma, então ela vai, algumas perguntam sobre isso, eu não tenho problema, eu falo, em relação ao pagamento, como que pode ser. Também não trabalho com valor fixo, mas é uma questão de estilo e também em relação a algumas disposições de manejo, a gente pode falar assim. Então, eu entendo, é uma questão, eu acho que, mas é uma questão assim, que para cada indivíduo, cada psicólogo, terapeuta, analista, ele também vai construir o próprio em relação a isso. Eu acho que é uma questão importante de levantar. Então, esse é um mar calmo de evidências, né? Claro, você vai cobrar X, porque o mercado fala. E aí tem um ponto que eu sempre trato na primeira sessão com as pessoas. Eu falo para elas, você não está comprando serviço, é um trabalho em conjunto, ok? E por isso você vai fazer uma proposta para mim e aqui faz com isso, né? Então, eu acho que, é claro, isso também é um posicionamento de um estilo e que não serve para todo mundo, né? Eu me lembro de situações de ficar atendendo pessoas assim, por mais de um mês, não fazia ideia de quanto que a pessoa, do valor que eu seria pago por aquilo, mas eu percebi que era um movimento que eu precisava investir e, de repente, a pessoa chega a um valor, assim, né? Mas é uma questão. Bom, não sei se nós... Bom, respondemos, né, a pergunta dele. Sim, acho que sim. Mas acho que, de uma certa forma, é isso. É um questionamento que a gente se faz mesmo, né? E a gente vai redefinindo a nossa forma de trabalho, né? Por isso que eu falei que algumas decisões, elas acontecem hoje que são diferentes de 5 anos, 3 anos, né? Eu diria, agora, eu diria mais uma coisa para mim. Eu seria super com relação à contingência, com os acontecimentos, se permita, né? Eu me lembrei agora numa aula, uma professora falando de uma aluna que foi fazer doutorado sanduíche, foi para a França e começou a ficar desesperada, falou assim, eu fui esmagada pela cultura ocidental. Começava a ler as coisas e onde como que eu faço? Escreveu para o orientador dela, o Luiz Cláudio Figueiredo, ele responde chega e caminhe. Você foi esmagada? Se levanta e vai. Então, se permita a sentir a falta, se permita a ser flexível, a encontrar situações que você não viu, né? E até situações, em casos em que a pessoa não vai conseguir fazer um investimento monetário, mas ela pode fazer um investimento de uma outra maneira, né? Mas, enfim, acho que ele só comentou aqui que faz bastante sentido. Quem conhece que acaba cobrando esse primeiro encontro em conta acaba sendo pelo aluguel da sala. Mas concordo plenamente, talvez, com esse raciocínio que nós apresentamos. Mas eu acho que é isso, né? Acho que essa flexibilidade é a gente entender que nós vamos começar de um jeito, depois a gente readapta, redefine. Aí vem uma pandemia, né, Carlos? Eu dizia para todos os meus alunos, eu não vou atender online nunca, na vida. O Carlos é de prova disso, que eu acho que eu disse na sala dele também. E aí, quando eu comecei, né, a atender online, meus alunos, na hora, como assim, né? Porque precisei ressignificar isso em mim. Claro que eu tenho algumas ressalvas, assim, não sei se eu vou continuar atendendo online depois da pandemia, mas nesse momento a flexibilidade foi necessária, né? Então, isso a gente vai ficando um pouco mais tranquilo com as redefinições, né?
que nós vamos fazendo nesses ajustes de valor, de hora, até de agenda, viu, Helena? Até a agenda. Quantas vezes eu já fiquei sem almoçar, Não. sem jantar, né? Aí você vai olhando, você vai com o tempo tomando um certo cuidado com alguns limites e também, né, o nosso próprio cuidado, né? Sim, Tem aqui um comentário da Luísa. Acho que uma coisa para se dizer para quem está se formando é que cada um tem seu tempo. Perfeito, com certeza. com certeza. Por mais que isso seja fácil de dizermos racionalmente, internamente, né, Internalizar isso, né? angustia. Mas é isso, a gente vai entendendo com o tempo que. E por isso que eu acho que do grupo de supervisão, grupo de estudo, ter sempre alguém com quem você compartilha, né? Pessoas com ideias diferentes, É, que estudam teorias diferentes, né? A gente tem um privilégio na psicanálise, ela fala milhares de línguas, às vezes a gente percebe isso. uhum, Então, como que uma visão de um autor se permitir isso, né? Então, né? Claro que você tem uma doutrina teórica, assim, te dá muita substância, né? Mas também se permite ter outras pessoas, outras percepções, né? é. E acho que pelo meu controle aqui, tem mais uma pergunta da Tânia. A Tânia perguntou em algumas profissões há os atendimentos pro bono, que acho que ela corrigiu depois embaixo. Como é isso na psicologia? Pro bono, o que ela está querendo dizer? Acho que seria quando você atende um paciente sem cobrar um custo monetário. É o que eu entendo como pro bono, pelo menos. Eu acho que eu vou responder que vai depender de cada caso, né? Vai depender da disponibilidade daquele paciente e eu acho a proposta que cada profissional tem, né? Eu fui definindo sozinha isso, tá, gente? Nem sei se meus supervisores ouvirem isso agora vão me dar bronca. Mas assim, eu fui definindo na minha trajetória que eu teria um ou dois pacientes que eu trabalharia ou com valor simbólico, né, ou com talvez uma proposta parecida com o que a Tânia está fazendo, de que essa pessoa possa fazer o investimento de uma outra maneira, né, que não seja necessariamente o monetário. Mas isso foi uma decisão minha, tá? Depende um pouco do caso, e eu já tive uma experiência, não foi uma questão da pessoa não pagar, não foi algo gratuito. Eu acho que o Freud nos alerta, né, em relação a isso. Mas a pessoa, ela fez uma atividade que estava dentro das habilidades dela. Então, como eu posso dizer? Vamos supor, por exemplo, tá, gente, alguém que domine o mundo digital e marketing. Então, essa pessoa fez um trabalho nessa área, né, voltado para mim, por exemplo, e isso foi calculado em cima de quantidade de sessões, né? Então, ela fez o investimento a partir de um conhecimento que era dela. Mas eu confesso que eu me questionei muito, né? O quanto isso eu me permitiria, o quanto eu poderia fazer essa flexibilidade, mas eu vou dizer que deu certo para aquele caso, né? Porque eu acho que tinha um entendimento das duas partes. Estava muito claro o combinado, o contrato, e eu percebia uma demanda de análise e um investimento muito grande, né, da paciente em poder custear, né, o tratamento por uma via que era possível dela.
eu acho importante, Carol, colocar isso, porque tem essa dimensão da clínica, pelo menos de um ponto de vista psicanalítico, que é a aposta. O analista está fazendo uma aposta ali também, né? Por isso que eu acho que não é um serviço, né? No sentido formal. Claro que é uma profissão. A gente tem conta para pagar, tem aluguel, tem que comer, tem que comprar os livros caros pra caramba, né? Análise de psicologia, de modo geral. Mas é uma aposta. É um investimento, assim como uma aposta do outro lado de lá, né? Ele está fazendo um investimento como uma aposta, seja de algo muito mais simbólico, porque o dinheiro também é simbólico, mas ele tem esse caráter, assim, parece mais imediato que a gente não pensa às vezes nisso, mas ele é muito simbólico, a forma como o ser humano lida com o dinheiro. Eu acho que essa dimensão da aposta é crucial. Enfim, lembrei de um exemplo aqui, mas não vou entrar, senão você não faz mais perguntas, por exemplo. Ou mais. Aqui nos comentários, acho que passamos por todas as perguntas. Depois a Tânia também nos sinaliza se ela ficou satisfeita. E aí, Helena, algo mais que nós vamos caminhar agora para a reta final aqui do nosso bate-papo? Eu ia perguntar para vocês, eu ia falar antes, mas eu estava falando sobre ter iniciado seus atendimentos online, que você até falava que dias não era sua cara, e aí você começou a ingressar nesse mundo. Eu ia perguntar qual que foi, assim, para você como psicóloga, qual que é a maior diferença, né? Ou perda, ou ganho, que você viu para análise em atender um paciente via remoto do que presencial? Olha, de imediato, eu falo, é um enquadre. Você não tem o controle da situação como você tem, em alguma medida, na situação presencial. O que eu quero dizer com isso? Você está atendendo o paciente online, de repente entra alguém na sala onde ele está. Você vê a pessoa passando e ele fala tranquilamente, se não tivesse ninguém ali. Você vai atender o paciente, você vê que ele está deitado na cama, esticadão lá, fazendo análise com você, segurando o celular, né? Fazendo terapia, análise. Eu acho que esse é o ponto que mais me pegou, né? Eu diria que talvez o benefício, a facilitação, Helena, em relação a pacientes que não moram na mesma cidade, aqui no nosso caso são cidades pequenas e vizinhas, São Paulo são bairros, então eu acho que os atendimentos online aproximaram muito mais a, a condição de pessoas que se encontravam, enfim, de difícil acesso ou difícil deslocamento. Então, por exemplo, eu me permiti, agora na pandemia, atender uma pessoa que está em um outro país, no Japão, né? Então, se não fosse essa experiência, eu nunca, né, teria pensado nisso. Vou deixar isso bem. Então, eu acho que teve uma certa facilitação nesse sentido, mas, por outro lado, eu acho que, para mim, perde muito nessa questão do aqui e agora, né? Aí eu vou um pouco pro Rogers, né? Esse aqui e agora de você ter essa percepção de como a pessoa reagiu, de fato, quando você falou isso, de não ter interrupção, porque a internet falhou. Nossa, eu fico angustiadíssima quando eu estou ouvindo a pessoa e falhou, mas por conta da internet, não porque é um ato falho, não porque gaguejou. Então, assim, eu acho que a gente perde um pouco na preciosidade, né, da espontaneidade, que a psicanálise praza muito, né, pela força da palavra, né, pelo gaguejar, enfim. E você falou agora, pensando uma coisa, a atmosfera você cria ao ir para a análise. Você tem que se preparar para ir para a análise. Então, você vai se vestir, você vai no carro, você vai hoje a pé, você vai ficar na sala de espera. Vai ficar na sala de espera, você vai se encontrar com pessoas, pode ocorrer alguma coisa, alguma interação que não estava programada para a pessoa, e aquilo já ser algum conteúdo. Então, acho que essa espontaneidade
da atmosfera que é criada, você perde. Eu acho que essa questão daqui agora é crucial também. Uhum. Isso que você falou, Carlos, a gente até tinha trazido na minha supervisão, né? Porque todo esse momento de ir para análise, às vezes de voltar, então você saiu da sala do terapeuta, mas ainda, né, ou caminhando, dirigindo, você ainda está digerindo tudo aquilo que foi falado. Aí aqui as pessoas, né, tipo até a gente às vezes desliga o celular, liga a TV, vai pra sala, abre a geladeira, então já morreu tudo, né? Então é tudo muito rápido. Né? E coisas do tipo a gente percebe também. A pessoa tá com você ali e aí você vê ela mexendo do lado no computador. Ou você fica ouvindo aquele barulhinho de mensagem chegando. Uhum. Então são situações muito diferentes, né? E na situação analítica, a pessoa pode até olhar para o celular, ela olha, pede desculpa, ou desliga o celular. Mas assim, o que eu queria, pelo menos até este momento, eu não acho que o atendimento online ele é igual ao presencial, mas ele pode ser bem feito. Eu acho que é isso que a psicanálise ou a minha ele é possível de ser bem feito. Pode haver sim instrução, corte de sessão, transferência, mínimo, e dentro desse novo enquadre, que eu acho que talvez a gente vai ter que falar disso agora. Mas, enfim, acho que tem que ter o mesmo engajamento dos dois lados. Né? Porque, assim, uma coisa que me incomoda no online é a questão do horário. Né? Então, assim, o reloginho às vezes fica ali, né? Ou fica aqui do lado do computador, porque tem, enfim, né? Você pode usar Skype, vários recursos aí. E eu acho que isso, eu tento tampar, assim, né? Eu concentro meu olhar exatamente no paciente. Mas a gente vai ter que conversar sobre esse novo quadro. Mas é isso, eu acho que é possível fazer algo bem feito. Não vou dizer que todas as vezes sai, porque a internet também não ajuda, né? Os barulhos, essas variáveis. Mas é isso, acho que é um assunto, sinceramente, Helena, que você escreveu muito artigo, né? Eu acho que é muito mais essa experiência do que nós, por exemplo, que eu já estou quase uma senhora, né? Aposentada. Ah, meu Deus. Mas eu falo que eu acho que essa geração agora, né, vai se dedicar e vai se debruçar muito mais a pensar sobre esse tipo de atendimento. Mas dá para fazer isso. Bom, acho que o pessoal não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se você tem mais alguma. Eu tinha pensado mais uma coisa quando vocês falavam, vão vindo, né? As associações livres aqui. Agora, não esqueci. Ah, lembrei que eu também ia perguntar se você acha que a demanda no online, ela se modificou. A demanda, mas no sentido de ser mais... A procura é maior ou o tipo de queixa? Não, o tipo de queixa. Não pela questão da pandemia, mas assim, pela questão das pessoas talvez estarem em casa, conviverem com outras pessoas. Então, se os pacientes que talvez caminhavam para uma direção na análise, no online, eles talvez retrocederam ou mudaram a direção. Se vocês notaram que isso aconteceu. Pensando um pouquinho aqui, é curioso mesmo, parece que não, assim, de forma drástica. Até... Mas aí eu acho que a gente tem que pensar nos casos que já tinham vínculo, né? Tô pensando nisso. Já tinha um vínculo. Então, mas tiveram casos que entraram já assim, online, e pensando agora assim também, não vem muito à tona isso. Às vezes aparece. Parece. Eu me lembro de situações também que a pessoa de fato trazia uma fala assim, que era agora nesse momento eu acho que eu estou me pegando pensando mais e agora não dá para esconder, eu vou ter que trabalhar isso na análise, porque
percebi. Enfim, parece que tem alguns movimentos assim, mas não é, parece que é algo muito drástico. Uhum. Se houver alguma diferença, neste momento ela não se apresenta como algo, uma diferença tão importante. Até porque, Helena, eu acho que quando esvazia independente de ser online ou presencial. É verdade. Né? Quando aquela fala, ela esvazia, né? Eu vou colocar também uma coisa aqui, que é o contexto. Aqui a gente está no interior, né? Então, assim, ouvindo colegas da PUC falar, que são daí de São Paulo, e que a coisa está mais drástica, né? mais dramática, eu acho que eles sempre traziam casos também nesse sentido, uma demanda em torno do contexto mais atual, porque parece que é a localização mesmo. São pessoas que moram na capital, em São Paulo, vivenciando a pandemia de uma forma muito diferente do que foi vivido e vem vivido no interior aqui. Muito diferente. É verdade, tem esse recorte também. Bom, eu acho que caminhamos, né? Não sei, vamos chegar aqui para a reta final já. Obrigado a todo mundo que participou. Não sei se as pessoas vão ficar aí com algumas outras dúvidas ou perguntas. E você também, Helena. Espero que alguma coisa fique, né? Para você, para os seus colegas. Sim, obrigada. É sempre bom poder trocar com quem já se formou, já está vivendo a prática por um tempo. Muito legal, obrigada. E eu quero dizer que fizeram isso, né? Eu sempre tive pessoas que, né, foram, de uma certa maneira, né, tive muita sorte também de encontrar e foram conversando e foram apresentando novas ideias. E eu acho que o Douglas está parabenizando aqui. Felicitações a todos nós, em especial a Carol, admiro a dedicação e empenho. Muito obrigada. Tem muita paixão mesmo, né? Muita paixão, não só pela psicanálise, mas essa lista, assim, Freud, Lacan, é uma lista, Renato Mezan, enfim, tem muita gente nessa lista. Glaucineia Gomes, tem muita gente que eu acho que foi me instigando e me ensinando também, né? Com muita generosidade, a possibilidade de eu criar o meu próprio estilo. Eu escrevi isso hoje, né? E eu acho que é isso que eu diria, Helena e a todo mundo que foi nos ouvindo, vão devagar, vão aos poucos, vão com essa paciência, mas vão no sentido dessa aposta, mas vão criando o seu próprio estilo. Né? Eu acho que a gente vai aos poucos nos autorizando a tirar essas roupagens, né? Uma peça de um professor, outra peça de outro professor, uma peça de um colega, e você vai aos poucos colocando, né, a sua própria roupa aí, a partir, claro, né, da sua prática, de todos os ensinamentos, os teóricos de preferência. Então, espero que a gente possa, enfim, contribuir de novo, conversar e nos encontrar, talvez, daqui a um tempo, né, Léa? Quem sabe, né? E poder aí ver como é que foi essa caminhada inicial, né? É isso, gente. Muito obrigada. A Vi está parabenizando, a Tânia também. O Wesley mandando um oi. Nossa, tem muita gente que mandando um oi. Gente, muito obrigada mesmo. Camila obrigada, também. Gente. Obrigado você pela paciência também de escutar a gente. E na formatura, Helena? Oi? Nos chame para a formatura. Vamos querer. Sim, vai ser em dezembro, não vai ser adiada. Tá bom, nos avise, hein? Nós vamos participar aí. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu vou dizer uma boa insistência e um bom desejo para todo mundo que se forma na profissão que for, né? Sim. Então, perseverança, né? Continue insistindo e continue desejando. Pode deixar. Obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite a todo mundo. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.